Lu, eu acredito que, como eu falei no começo do debate aqui do primeiro bloco com o nosso colega doutor Zé Eduardo Cardoso, né, vamos analisar os dados. E aí eu fiz uma inovação, Lu. Eu falei, bom, a gente está falando de inteligência artificial, eu vou perguntar para o ChatGPT. Ué, então perguntei para o ChatGPT. Por que que as mulheres, né, vão ser mais afetadas pela inteligência artificial? Perguntei direto na fonte, como diz o outro, viu, Tardelli? E o que ele disse? E ele perguntou para quem está demitindo, né, Poit? Eu perguntei para quem está demitindo. Bem falado, viu, Alexis? Antes de você dar essa resposta, você já fala assim, tem uma saída por aí? A gente pode mudar isso? Você pode morrer, ChatGPT? Eu vou falar os motivos enquanto meus colegas estão respondendo. Eu vou perguntar, vou dar sequência no chat aqui, qual que é a solução, então. Bem falado, viu, Lu? Não deu tempo. Mas eu peguei 3 pontos. Ele passou 5, mas eu vou falar 3 pontos que estão fáceis da gente falar. Então, número 1, o que já foi falado na reportagem, ele disse assim, ó, automatização de setores feminizados, é o que ele chama aqui. Então são áreas como cuidado com a saúde, serviços domésticos, áreas predominantemente femininas correm o risco de perda de emprego devido à automação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, subrepresentação em STEM. O que é STEM? S-T-E-M. Ciência, é em inglês, mas vou traduzir aqui. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A falta de envolvimento de mulheres com essas áreas, que são as áreas responsáveis por programar a inteligência artificial, pode resultar em decisões que tenham algum viés dos homens que estão programando. Então ele trouxe mais esse. E o terceiro dado, que a própria inteligência artificial trouxe, é um viés de dados. A inteligência artificial utiliza histórico, né? Ela utiliza padrões para fazer alguma previsão também. Então ele disse assim, ó, pode perpetuar desigualdades de gênero se os conjuntos de dados usados forem enviesados ou refletirem desigualdades existentes. Então, fui direto na fonte, como o Alexis falou, direto em quem possivelmente está demitindo, para entender o porquê dessa constatação que as mulheres podem ser mais afetadas no mercado de trabalho, Lu. Então, eu queria trazer mais essa informação para tangibilizar para as pessoas e a gente abriu o debate. Agora eu vou perguntar aqui para ele qual que é a solução. Pergunte, e veja bem, caro telespectador, veja bem, Tardelli, o ChatGPT, ele próprio admite que quem programa, que são os homens, no ponto 2 e 3 que o Poit trouxe, podem trazer programação enviesada. Ele responde, a programação está enviesada e isso impossibilita o trabalho das mulheres. Digo mais o quê? Eu acho que nós estamos descobrindo os vilões do futuro. É o STEM. Essa turma da matemática, da programação, certo? Que é a solução também. Que é a solução. Eles são o problema e, ao mesmo tempo, a solução. Certo? Eu acho que... Eu cometi um erro muito grave na pandemia. Eu achei que na pandemia nós fôssemos sair da pandemia muito mais solidários. E não saímos. Muita gente achou. Eu tinha certeza disso. E de vez em quando eu fico assim pensando... Aquela história de que o mundo vai acabar com a inteligência artificial me tirou o sono algumas noites. E tem tirado. Nós vamos ter que mudar o mundo. O mundo vai ter que ser repensado. Nós não podemos excluir ninguém das atividades. Como é que nós vamos repensar esse mundo? Vai ser o novo xadrez do poder. Que, de repente, vai passar por situações que a gente nem imaginava que pudesse passar. Vai passar por experimentações, por programações, certo? Que nós nunca pensamos. A inteligência artificial ela está nos atropelando. Nós estamos, assim, fazendo previsões catastróficas. Em nenhum momento alguém disse, olha, a inteligência artificial vai curar o problema da fome no mundo. Pelo contrário, ela vai agravar a fome do mundo. Vai agravar a fome. Olha, a inteligência artificial vai diminuir a desigualdade no mundo. Não, vai aumentar. Tá aumentando a desigualdade no mundo. A pergunta às vezes fica, por que nós estamos criando? Como é que a gente vai limitar? Porque é impossível evitar essa criação. Ela é absolutamente refreável. Essa é a resposta. Desculpa, Tardelli, te interromper, mas a gente deu aqui a notícia semana passada, quando discutiu inteligência artificial, que os maiores especialistas do mundo, inclusive os bilionários do mundo,
estão preocupados com a inteligência artificial e dizem que é algo urgente que a gente precisa tratar. Ou a gente vai caminhar para, né, na fala deles, extinção da humanidade. Talvez a gente tenha que fazer uma prioridade filosófica conceitual. Falar assim, olha, vamos parar as discussões agora e vamos discutir a inteligência artificial. Tudo mais agora parece não ter muita importância, né? Mas nós não podemos permitir que isso ocorra. A inteligência real não pode ser vencida pela inteligência artificial que é criada por nós. Isso é absolutamente, na minha cabeça, enlouquecedor. Nós precisamos, então, olha, vamos discutir para tudo. Olha, vamos parar tudo um pouco. Vamos discutir a inteligência artificial. O que nós queremos, o que nós vamos fazer com ela, o que vamos permitir que ela faça conosco, né? E não sei, regular essa atividade da programação aqui em umas leis muito malucas que eu não faço a menor ideia agora de como teriam que ser. Mas os programadores vão ter limite. A sua cabeça é enlouquecedor, na sua cabeça pode enlouquecer, mas a cabeça da inteligência artificial nunca vai enlouquecer. Nunca. Exatamente. Então a gente tem esse tema. E outro dia eu já fiz um programa especial sobre tecnologia e eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres, a programação informática nasceu empregando muito mais mulheres do que homens. Depois, agora, com o prestígio, e qualquer profissão que vai ganhando prestígio, vai ganhando o posicionamento dos homens. São os tais vieses. Os homens vão ocupando todas as posições ou as profissões que têm prestígio e importância na humanidade. E aí as mulheres deixaram de entrar na parte de programação. Mas se a gente colocasse as nossas meninas para estudar tecnologia, para estudar matemática, para estudar ciências, talvez a gente tivesse alguma chance. Ô Lu, já que você encabeçou a solução, perdoe meus colegas, eu já passo a palavra, mas eu perguntei aqui para o ChatGPT, viu, Alexis? E ele vai, logicamente, muito nessa linha. Ele deu 5 ideias de solução. Uma, educação e inclusão. Mais meninas devem aprender sobre tecnologia e ciência para poderem participar da criação de inteligência artificial. 2, conscientização sobre vieses. A gente não pode esconder que isso existe, né? Então precisamos verificar, não está afirmando, se as máquinas estão tomando decisões justas sem discriminar meninas ou mulheres. 3, inclusão na tomada de decisões, então mulheres terem voz nas regras e decisões sobre inteligência artificial. E 4, diversidade na indústria de IA. Mais mulheres devem trabalhar na área da inteligência artificial para que diferentes perspectivas sejam consideradas. Eu acho que são 4 bons pontos para a gente ter em mente. Se a gente tivesse só um pouquinho de empatia, eu consegui dizer soluções, mas é só com um pouquinho de empatia e observação da sociedade, né, Alexis? Mas eu pergunto, o que impede as mulheres de estarem ocupando esses espaços? Porque não há nenhuma restrição. Eu vejo que talvez elas não estejam tão atraídas por essas oportunidades, ou não seja, sei lá, alguma coisa que elas queiram fazer, mas não há nenhuma limitação, nem intelectual e nem braçal. Porque a gente está vendo, eu achei interessante essa pesquisa, a entrada da inteligência artificial, ela mexe mais com o mercado das mulheres, porque ela mexe menos no mercado que os homens estão mais presentes, como essas coisas braçais, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pintor, tudo mais. Mas dentro dessa tecnologia, não há nada que restrinja a entrada delas. Então, eu vejo que tem um mar de oportunidades e a gente tem que incentivar elas a fazerem as universidades, cursos. E nós, estrategicamente no Brasil, temos que entrar com matérias no currículo escolar do que é o futuro. E não ficar com um currículo que está atrasado e desconectado com a realidade que está vindo para frente. Então, eu achei interessante essa pesquisa mesmo. Mas eu entendo que assim, a inteligência artificial, até onde eu sei, ela não escolheu um gênero para fazer exclusão. Na verdade, ela está substituindo todo um mercado de trabalho por tecnologia que tem na sua predominância mulheres. Então, de fato, a gente tem que tomar atenção para isso é indiscutível, mas a solução está nas oportunidades, porque, como o Tardelli falou, e eu já não concordo com o que o Tardelli falou, assim, é inevitável a inteligência artificial, ninguém vai segurar isso.
Quem tentar segurar isso não vai passar. O que impede, eu acho que você fez a pergunta e deu a resposta, né? Porque incentivar foi a palavra que você falou, né? As mulheres são desincentivadas, me parece que é o mesmo problema que impede as mulheres de estarem na política, não, Poit? Os homens, são os homens que impedem as mulheres, né? Normalmente é o poder que impede as mulheres de chegarem a algum espaço, não a capacidade das mulheres que têm muito mais estudo que os homens, né? Mas, não sei se você tem uma filha mulher, mas não sei se você falou para ela, criança, que queria que ela fosse tecnóloga, professora de matemática. Não, os vieses inconscientes estão aí dizendo para ela que ela vai ser alguma outra profissão, que é justamente essa que não está aí no STEM, que está ameaçada, né? Flávio? Desculpa, fala, Alexis. Não. Vamos participar do debate. Flávio. Bem, eu acho que a resposta a esta pergunta realmente foi dada agora. Embora você tenha até acesso, hoje em dia, às carreiras STEM, que envolvem o STEM, como já explicado aqui, essas mulheres não chegam nos comandos das empresas de tecnologia. Inclusive, 80% dos professores do mundo de tecnologia são homens. Então, eu vou citar aqui 3 iniciativas do México que eu conheci. Uma delas se chama Tecnoloticas. Também temos a Ticas em Tecnologia e a Epic Queen, 3 organizações que estão trabalhando no México, trazendo as meninas, as jovens, para prepará-las não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da gestão de comando nas empresas de tecnologia. Também queria citar aqui um dado do Fundo Monetário Internacional com a Unesco, que afirma que nos próximos 20 anos, provavelmente ocorrerá a extinção de 26 milhões de vagas de trabalho ocupados pelas mulheres em 30 países. E, finalmente, o Tardelli trouxe aqui um debate interessante. Eu tenho acompanhado muito o Yuval Noah Harari, que fala muito sobre inteligência artificial. E, Lu, ele usa exatamente a expressão que você colocou aqui. A inteligência artificial é a primeira inteligência na história da humanidade inorgânica e que não para de se desenvolver. Nós não sabemos mais o que dizer aos nossos filhos para os próximos 5 ou 10 anos. E ele afirma isso mesmo, que se as empresas não se unirem, porque a competição é muito grande, mas para estabelecer um plano comum para um ritmo adequado, para que a humanidade se prepare, efetivamente haverá o fim da democracia, porque a inteligência artificial ela impacta diretamente na comunicação e na linguagem, sem que você perceba, e também da própria humanidade. Então, entra aí essa questão, já que a inteligência artificial e os algoritmos são discriminatórios, porque perpetuam esses papéis hierarquizados de gênero. Meus caros, posso te dar, Alexis, eu vi que você queria falar, posso te dar 30 segundos, que eu tenho que me despedir de vocês para a gente seguir para o outro bloco, por favor. Não, vamos para outro bloco. Eu acho que esse assunto, eu quero falar a frase do Sócrates, só sei que nada sei. A gente tem que aprender muito sobre isso, hein?